Olá, seja bem-vindo ao tutorial do aplicativo online gratuito de gerenciamento de risco para SPDA conforme a norma NBR 5419 de 2015. Com o objetivo de oferecer uma plataforma simples, amigável, intuitiva, online e gratuita, a EA Engenheiros Associados disponibiliza a toda a comunidade técnica e acadêmica o aplicativo de cálculo de gerenciamento de risco 100% baseado na norma NBR 5419 de 2015. Cabe ressaltar que essa ferramenta de cálculo foi exaustivamente testada, tendo todos os seus resultados validados pelos exemplos disponíveis na norma. A validação dos resultados do aplicativo foi feita desenvolvendo todos os exemplos disponíveis na norma, onde foram obtidos praticamente os mesmos resultados com pequenas diferenças em função de arredondamentos. A validação de cada um dos exemplos está disponível individualmente também de maneira resumida no link que vai aparecer na sua tela agora. Acessando esse link, você será encaminhado para esta página, que conta com algumas tabelas que apresentam os valores obtidos pela calculadora e os compara com os propostos pela norma para cada exemplo. Você pode verificar que os resultados são bem parecidos, com pequenas diferenças de arredondamento. Descendo mais na página, você também encontrará disponível para download o PDF de cada um dos exemplos feitos pela nossa calculadora, com todos os dados de entrada e os dados de saída. Como apoio ao entendimento da metodologia e da sequência de cálculo efetuada por esse aplicativo, também disponibilizamos um artigo em que toda a metodologia de cálculo é apresentada com uma sequência mais lógica, ou seja, partindo dos dados elementares, passando pelo cálculo das variáveis parciais até chegar nos objetivos finais com os cálculos de risco. O artigo está disponível em www.engenheirosassociados.com.br/análise-d-risco, que é o endereço que também vai aparecer na sua tela agora. É importante que você saiba que a utilização deste aplicativo para desenvolvimento de projetos ou laudo de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas deve ser amparada por um responsável técnico habilitado no CREA, acompanhada por uma ART, corretamente preenchida, quitada e assinada. A interpretação da norma, bem como todas as questões que envolvem o preenchimento dos dados de entrada e a análise dos resultados apresentados nesse aplicativo são de responsabilidade civil e penal exclusiva das pessoas físicas e jurídicas registradas como responsáveis na RT, que deve, obrigatoriamente, acompanhar o projeto e/ou laudo de SPDA. Antes de iniciar a apresentação do aplicativo, é válido falar um pouco sobre o que é especificamente o processo de análise e gerenciamento de risco. As diretrizes para o gerenciamento de risco são estabelecidas na parte 2 da ABNT-NBR 5419 de 2015, e através dessas diretrizes conseguimos determinar as medidas de proteção apropriadas a serem adotadas para reduzir o risco ao limite ou para determinar se a edificação já se encontra dentro dos limites previstos. O objetivo da aplicação é calcular os riscos R1, risco de perda de vida humana, R2, risco de perda de serviço ao público, e R4, risco de perda de valor econômico, e avaliar se os mesmos se encontram dentro dos limites previstos na normativa. Porém, para que isso possa ser feito, devemos determinar as componentes parciais que compõem esses riscos, sendo elas RA, risco de ferimento a seres vivos por tensão de passo ou toque, RB, componentes relacionados a danos físicos, RC, componente relacionado a falha de sistemas internos, RM, componente relacionado a falha de sistemas internos, RU, componente relacionado a ferimentos a seres vivos por choque elétrico para linhas de energia e de telecomunicação, RV, componentes relacionados a danos físicos para linhas de energia e linhas de telecomunicação, RW, componente relacionado a falha em sistemas internos para linhas de energia e linhas de telecomunicação, e RZ, componente relacionado a falha em sistemas internos para linha de energia e linha de telecomunicação. As componentes parciais são fundamentais para se avaliar eventuais alterações a serem realizadas no sistema de proteção, caso não atinjam os níveis de tolerância exigidos pela norma. Também deve-se salientar que o aplicativo realiza o cálculo apenas de uma zona por vez. Ou seja, para edificações com mais de uma zona, devem-se realizar o estudo com a aplicação para cada uma delas de forma individual, anotar os resultados da forma que achar mais adequada e depois obter o resultado final através de uma somatória simples dos riscos. Iniciando-se a apresentação do aplicativo em si, e com o objetivo de tornar mais didático e demonstrar a funcionalidade da calculadora, será realizado o exemplo E4 da NBR 5419 de 2015, o exemplo do hospital, a zona 3. Os dados que utilizaremos durante esse vídeo podem ser obtidos entre as páginas 77 e 84 da parte 2 da norma acima citada.
Na primeira página, temos um texto orientativo aqui que fala muito das coisas que eu já disse no vídeo e também tem a notificação de responsabilidade. E abaixo disso, há três pontos de interesse, sendo eles o primeiro, nome do projeto, título do relatório. Essa informação é muito importante, pois será o título do relatório com os resultados gerados no final. Nesse tutorial eu vou deixar exemplo 4 Hospital Zona 3. Abaixo disso tem o campo Deseja preencher informações para geração de relatório automático? Aqui deve-se optar por um relatório completo ou um relatório apenas com os valores dos riscos envolvidos. Selecionando a opção Não, o sistema passa para o próximo campo. Porém, caso escolha a opção Sim, 2 novos conjuntos de campo deverão ser preenchidos. Eu vou clicar na opção Sim aqui e já tenho os conjuntos de campos aqui. Eu já deixei previamente preenchido com valor a fim de tornar o vídeo mais objetivo. Então aqui tem nome, número do CREA, nome da empresa, telefone, e-mail do responsável técnico pelo estudo e tem os dados do projeto, número de RT, data da emissão, nome do edifício, o endereço, o proprietário, todas as informações que você deve preencher. É importante salientar que os telefones e e-mails pedidos nesses campos não serão armazenados ou utilizados para quaisquer finalidades, sendo usados apenas para preenchimento do relatório. Abaixo disso temos o campo Observações Importantes. No campo destinado a observações, pode-se colocar tudo o que julgar relevante ao estudo. Essa informação também aparecerá no final do relatório. Aqui no nosso exemplo eu deixei: o presente estudo foi realizado conforme o exemplo E.4 da NBR 5419 de 2015. Aí no final vocês vão estar vendo como é que essa informação aparece no relatório. Após clicar em Próximo, podemos ver a segunda tela do aplicativo. Nessa segunda tela, temos 3 conjuntos de campos de interesse: análise dos riscos envolvidos, dimensões da edificação e estruturas adjacentes, dados da estrutura / zona e análise. Iniciando por análise dos riscos envolvidos. Nesse conjunto de campos, há 2 perguntas que você deverá responder que informarão ao programa quais riscos ele deverá calcular. A primeira pergunta é: a estrutura é responsável por serviços públicos a usuários fora do seu interior, gás, água, energia, TV ou linhas de sinais? No exemplo em questão, a resposta é não. E aqui eu marquei como não. Eu vou marcar como sim só para ilustrar e mostrar para você que, se você marcar sim, no campo riscos, o risco R2 é adicionado. Se você marcar não, como é o objetivo, ele some. A segunda pergunta é: será realizado estudo de impacto econômico das soluções contra descargas atmosféricas face às perdas econômicas decorrentes destas? A resposta neste exemplo é sim, por isso o risco R4 já aparece aqui na caixinha de riscos. Se eu marcasse não, teríamos somente o risco 1. É importante que você saiba que o risco R1 será sempre calculado, independente de suas respostas aqui. Então eu vou marcar sim e teremos novamente o cálculo do risco R1 e do risco R4. Podemos, após isso, seguir para o conjunto de campos dimensões da edificação e estruturas adjacentes. Aqui você deverá preencher as medidas da edificação: largura, comprimento e altura, bem como deverá selecionar se há estruturas adjacentes às linhas de energia de telecomunicação a ambas ou se não há. Como funciona isso? Eu vou deixar aqui em não, a princípio. Tem uma pergunta aqui que é: possui estrutura adjacente? Se a resposta for não, você vai ter 3 campos para preencher: largura, comprimento e altura da estrutura principal, da estrutura em análise. Se você selecionar aqui que sim, há estrutura adjacente apenas à linha de telecomunicação, como é o exemplo, 3 novos campos se abrirão para serem preenchidos com a largura, o comprimento e a altura da estrutura adjacente. No nosso caso, a estrutura principal possui 150 metros de largura, 50 metros de comprimento e 10 de altura. E a estrutura adjacente à linha de telecomunicação possui 30 metros de comprimento, 30 metros de largura, 20 metros de comprimento e 5 metros de altura. Eu já deixei os dados previamente preenchidos de modo a facilitar e tornar o vídeo mais objetivo. Após preencher as dimensões da edificação, pode-se seguir para os dados da estrutura / zona em análise. O primeiro campo a ser preenchido é NG, densidade de descargas por quilômetro quadrado por ano.
A informação para preencher esse campo deve ser obtida através do site do INPE, pelo link que está aparecendo na sua tela neste momento. Acessando esse link, você vai estar vendo esta tela aqui. E no canto direito você vai ver o campo Concentração de raios nas cidades do Brasil. Aqui você pesquisa a cidade de interesse, a cidade onde a edificação em estudo se encontra. Eu vou dar um exemplo aqui com Curitiba. Curitiba, Paraná. E após... Opa, não pegou. Curitiba, Paraná. E vou clicar na lupa. E aí aparece a densidade de descargas. Em Curitiba é 4,783527. Enfim, quer dizer que tem 4,78 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano em Curitiba. Então, se a edificação em questão ficasse em Curitiba, você preencheria aqui com 4,78. Porém, a norma nos informa que no exemplo em questão, esse dado é igual a 4. Após isso, podemos ir para localização relativa da edificação, CD. Esse campo é relativamente simples e para preenchê-lo você deverá observar a composição das edificações ao redor da edificação em estudo. No exemplo, a edificação é uma estrutura isolada, que não possui nenhum outro objeto nas vizinhanças, ou seja, é a terceira opção. No campo PTA, medida de proteção adicional, você deverá informar se a estrutura possui alguma proteção adicional contra tensões de toque ou passo. No exemplo em questão, a resposta é nenhuma medida de proteção adicional. PB, classe do SPDA instalado na edificação. Você deverá dizer se a estrutura possui SPDA ou não e informar a classe caso a resposta seja positiva. Nesse caso, não possui SPDA. RT, tipo de superfície. Aqui deverá se informar o tipo da superfície do solo da estrutura em análise. No exemplo em questão, a resposta é asfalto, linóleo, madeira. NZ, número de pessoas na zona. Aqui deve-se informar a quantidade de pessoas presentes na zona em análise. É importante não confundir com a quantidade total de pessoas na estrutura. Tá, ok? No exemplo, há 35 pessoas na zona. Após preencher o número de pessoas na zona, preencheremos o número total de pessoas na estrutura. Aqui sim você deverá preencher o somatório de todas as zonas da edificação em questão. Neste caso, 1.000 pessoas. Após isso, podemos ir para TZ, tempo durante o qual as pessoas estão presentes na zona, expresso em horas por ano. Aqui temos 8.760, que corresponde a 24 vezes 365, ou seja, 24 horas por dia vezes 365 dias, que dá 8.760 horas por ano. Ou seja, no exemplo, nós estamos considerando que haverão 35 pessoas na zona durante 24 horas por dia, todos os dias do ano. Mas poderia ser menos se for o caso. Vai de caso para caso. Após preencher o tempo durante o qual as pessoas estarão presentes na zona, podemos ir para LF. Neste campo, você deverá selecionar a opção que mais se adeque com a zona que está sendo avaliada. No caso do exemplo da zona 3, do exemplo 4 da NBR 5419, trata-se de um bloco de apartamentos de um hospital. Portanto, a gente seleciona aqui, ó, hospital, edifício cívico. Aqui, hospital. Após isso, podemos ir para o próximo campo, RF. Risco de incêndio ou explosão e seu nível. Neste item deverá ser selecionado o risco que mais se adequa com a zona em avaliação. Aqui verificam-se algumas definições para áreas classificadas com risco de incêndio ou explosão, como Zona 0, Zona 1, Zona 21 e outras. Para saber do que se trata cada uma delas, você deve acessar o link que está aparecendo na tela neste momento. E quando você acessar esse link, você vai cair neste documento na página do Inmetro. Na página 5 deste documento, deixa eu descendo aqui, página 5. Aqui na página 5 existe a definição de cada uma dessas zonas. E aí você deve ler aqui e ver em qual situação se enquadra melhor a zona que está sendo avaliada e selecionar aqui, se for uma das zonas. Ou você pode colocar risco de incêndio alto, risco de incêndio normal, baixo, ou sem risco de explosão ou incêndio. No nosso caso, é risco de incêndio baixo a resposta. Tá?
Após isso, podemos ir para RP. Neste campo, deve-se colocar as medidas que a edificação possui para reduzir as consequências de um potencial incêndio. Neste caso, é nenhuma providência. Após isso, podemos ir para HZ. Esta opção serve para determinar o nível de pânico diante de um perigo especial em uma zona. Os níveis de pânico podem ser determinados de acordo com características como quantidade de pessoas e condições de evacuação. Neste exemplo, deve-se selecionar a opção dificuldade de evacuação, por exemplo, estrutura com pessoas imobilizadas, hospitais, que é exatamente a terceira opção aqui, dificuldade de evacuação. Após isso, podemos ir para PEB, que trata-se do nível de DPS. Caso exista DPS, você seleciona aqui o nível de proteção dele. Caso não possua, você seleciona nenhum sistema de DPS coordenado. Após selecionar PEB, podemos ir para LO. LO é uma variável que depende do tipo de estrutura, se há risco de explosão, se é uma UTI ou bloco cirúrgico de hospital, se é uma outra parte do hospital ou se não há nenhum risco de vítima por falha de sistemas internos. No nosso exemplo, a gente vai preencher com unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico de hospital. C é o tipo de ambiente, se é rural, urbano, suburbano ou urbano com edifícios mais altos que 20 metros. No nosso caso, suburbano. E por último, nesta página tem: animais podem ser perdidos em casos de incêndio ou explosão? Essa opção interfere diretamente no cálculo do risco REI4. Neste caso, deve-se avaliar se há presença de criação de pecuária, granjas ou outros tipos de criação. Caso a estrutura possua apenas animais domésticos, você deve selecionar a opção não. Por se tratar de um hospital, não tem nenhum tipo de animal, então nós podemos clicar em próximo. Nesta página, deve-se preencher as informações relacionadas às linhas de energia e telecomunicação e aos aspectos econômicos da edificação. É importante observar que os dados pedidos no conjunto de campos de linha de energia são os mesmos pedidos nos conjuntos de campo da linha de telecomunicação. Primeiramente, vamos aos dados da linha de energia. WM1 e WM2. Estes dois campos referem-se às larguras da blindagem quando em forma de grade, ou à distância das descidas do SPDA tipo malha, ou ao espaçamento entre as colunas metálicas da estrutura, ou ainda ao espaçamento entre as estruturas de concreto armado atuando como um SPDA natural. O valor de Wm é usado para o cálculo do fator Ks através da fórmula Ks é igual a 0,12 vezes Wm. Entretanto, o valor máximo de Ks é sempre 1. Diante dessa limitação, observa-se que quando Wm é igual a 8,3334, Ks atinge seu valor máximo, tornando os resultados mais rigorosos. Na prática, qualquer valor de Wm superior a 8,3334 metros não trará impacto no cálculo do gerenciamento de risco. No nosso exemplo, nós colocaremos 8,3334. KS3, tipo de fiação interna. Este campo pede informações relacionadas à blindagem e roteamento da fiação interna. Selecionamos ele aqui. E neste exemplo devemos selecionar cabo não blindado, preocupação no roteamento no sentido de evitar grandes laços, condutores em laços roteados em um mesmo eletroduto ou condutores em laços com diferentes roteamentos em edifícios pequenos, que é a segunda opção. Após isso podemos ir para a CLD e CLI, que se trata de condições de blindagem, aterramento e isolamento. Este campo depende de informações relacionadas à blindagem, aterramento e isolamento da linha a qual o sistema interno está conectado. Neste caso, selecionaremos linha enterrada blindada com blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotentialização. Após isso, podemos ir para o W, que é a tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido. Essa informação deve ser obtida diretamente com o fabricante da linha. Trata-se da capacidade de suportabilidade específica da sua isolação contra sobretensões transitórias. No exemplo em questão, deveremos usar 2,5 kV. Lembrando que o campo já está em kV, portanto só 2,5 devemos preencher. Após isso, podemos ir para a CI, que trata-se do tipo de roteamento da linha. Neste caso, ela é enterrada, mas poderia ser aérea, né, também. Selecionamos enterrada. Após isso, podemos ir para CT, tipo da linha. Aqui devemos preencher
Opa. Após isso, podemos ir para CT, tipo da linha de energia, no caso da linha de energia. Aqui deve-se selecionar o nível de tensão da linha, se trata-se de uma linha originalmente em baixa tensão ou se trata-se de uma linha de alta tensão com transformador para baixa. Neste caso é uma linha em alta tensão com transformador para baixa tensão. Após isso podemos ir para PTU, medida de proteção a tensões de toque. Aqui deverá se responder se há algum tipo de proteção contra tensões de toque ou passo. Essas proteções podem ser restrições físicas, alertas ou avisos. No nosso exemplo, a opção nenhuma medida deve ser selecionada. PLD, condições de roteamento, blindagem e interligação. Este fator é resultante da tensão nominal de impulso e depende da resistência de blindagem do cabo. Passando o mouse pelo campo, você verá que deixamos algumas dicas de valores típicos utilizados em determinadas situações. Aqui nesse pop-up. Utilizaremos aqui a opção linha blindada aérea ou enterrada, cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de potencialização, com RS menor ou igual a 1 ohm por quilômetro e a tensão de impulso igual a 2,5 kV. Após isso, podemos ir para PSPD, que é a classe do sistema de DPS da linha. Você deve selecionar se há DPS na linha ou se não há. Caso haja, você seleciona o nível de proteção. E também repare que tem a opção outros valores, que são valores para DPS ainda melhores do que os os de nível de proteção 1, 2, 3 e 4. Ainda veremos nesse exemplo prático a utilização daquele fator. LL é o comprimento da linha, neste caso é 500 metros. E PLI também é um fator resultante da tensão de impulso. Portanto, aqui a gente seleciona a linha de energia com 2,5 kV. Após isso, podemos ir para a linha de telecomunicação. WM e WM2 também serão 8,3334. Aqui em KS3 selecionaremos cabo não blindado, preocupação no roteamento no sentido de evitar laços, condutores em laços roteados em um mesmo cabo. Terceira opção. Após isso, podemos ir para CLD e CLI, que neste caso será linha enterrada blindada, energia ou telecomunicações, blindada interligada ao mesmo barramento de potencialização. Que é essa opção aqui. A tensão de impulso da linha de telecom é 1,5 kV. A linha também é enterrada. Aqui em CT selecionaremos linha de energia IBT, telecomunicações ou dados, por se tratar de uma linha de telecomunicação. PTU também não há medida de proteção adicional. Também não há medida de proteção adicional. Também não há DPS. O PLD aqui, que é um fator resultante também, a gente vai selecionar blindada, aérea ou enterrada, cuja blindagem está ligada ao mesmo barramento de potencialização do equipamento. 1 ohm por quilômetro menor que RS, que é menor ou igual a 5 ohms por quilômetro, com a tensão de impulso igual a 1,5. O comprimento da linha de telecomunicação é 300 metros. E o PLI, que também é um fator resultante, a gente seleciona a linha de... Deixa eu abaixar um pouquinho mais. A gente seleciona a linha de telecomunicação de 1,5 kV. Após preencher os dados da linha de energia e telecomunicação, deve-se informar ao programa se será realizado o estudo levando em consideração os aspectos econômicos da edificação. Entretanto, tais dados normalmente são de difícil aquisição e não são obrigatórios para o estudo. Deve-se ressaltar que a não utilização desses dados trará resultados mais conservadores, ou seja, com risco mais elevado. Aqui, caso se selecione sim, campos relacionados aos valores serão apresentados. Caso a gente selecione não, esses campos desaparecerão. Não. Repare que o campo LFE e LOE permanecem disponíveis para preenchimento, porque lá na primeira página nós marcamos que o programa deveria calcular o risco R4. Então, independente de você informar os dados econômicos da edificação, para o risco R4 ser calculado, essas duas variáveis precisam ser preenchidas. No nosso caso, nós iremos informar os dados econômicos da edificação.
Então a gente seleciona assim e os campos aparecem aqui embaixo. LFE e LOE você deve selecionar de acordo com o que mais se adeque à estrutura em análise, a zona em análise. No nosso caso, a gente seleciona hospital para LFE e seleciona hospital para LOE. Repare que eles são bem parecidos, mas não são idênticos. Em algumas situações, não vai ser a mesma opção que deve ser selecionada. CA trata-se do valor dos animais na zona em milhões de reais, é 0. CB é o valor do edifício em milhões de reais, a gente coloca 2. Valor do conteúdo presente na zona em milhões de reais, 0,9. Valor total dos bens em locais perigosos fora da estrutura é 0. Valor dos sistemas internos em milhões de reais é 5,5 milhões de reais. E o valor total da estrutura é a soma de tudo, incluindo os valores das outras zonas, é 90 milhões. Após isso, podemos clicar em próximo. Por fim, tem-se a última tela do aplicativo. Tela que, por sua vez, traz uma revisão de todos os dados preenchidos anteriormente, a fim de propor uma revisão e evitar erros futuros. E após isso, traz também os resultados parciais e consolidados da análise de risco. Aqui, se a gente for descendo na página, você vai ver aqui cálculos das componentes parciais de risco, ou seja, RA, RB, RC e todas as outras. E após isso, a gente vai encontrar resultados consolidados da análise de risco. Essa é a parte mais importante do programa. Aqui a gente vê se a edificação, se a zona ou a estrutura foram aprovados ou não, se elas precisam de alteração no seu sistema de proteção ou não. Aqui você pode verificar que os riscos calculados foram R1 e R4, bem como a gente solicitou lá no início da aplicação, na primeira página. Você também pode perceber aqui que o limite previsto para o risco R1 é de 1 vezes 10 na menos 5, e a gente chegou no valor de 4,88 vezes 10 na menos 5, ou seja, muito acima do permitido. Em relação ao risco R4, você pode verificar que ele deu 0,87 vezes 10 na menos 3, quando o limite é 1 vezes 10 na menos 3. Ok, ele está em acordo. Ó. Até aqui embaixo tem o resultado da análise de gerenciamento de risco. Ok, sistema em acordo com o NBR. Enquanto o risco 1 vai aparecer, sistema não atende às exigências. E você também pode verificar que o risco 2 e o risco 3 não se aplicam exatamente como a gente já imaginava que seria. A norma também propõe algumas soluções para diminuir os riscos que ultrapassarem o limite permitido. Por exemplo, aqui o R1 a gente vê que ele ficou com 4,88. Aí a norma ela dá algumas sugestões de caminhos que a gente pode seguir, ou seja, algumas alterações que a gente pode estar fazendo na configuração do nosso sistema de modo a tentar diminuir o R1. Agora eu vou estar mostrando na tela para você exatamente a solução que a gente vai aplicar no nosso programa, que trata-se de adicionar um SPDA classe 1 e um DPS com nível de proteção 1 na entrada, adicionar DPS coordenado nas linhas de energia e telecomunicação, selecionando a opção outro valor 0,005 e também adicionar blindagem tipo malha com WM igual a 0,5 metros. Nós vamos fazer exatamente isso agora e ver o que vai dar. Então o que acontece? A gente pode descer aqui, no final da página a gente pode clicar em anterior para estar retornando às outras páginas. A gente vai voltar para a segunda página. Aqui na segunda página a gente vai ter que adicionar o SPDA classe 1, ou seja, aqui em PB, classe do SPDA, a gente vai adicionar o SPDA classe 1. SPDA classe 1. E aqui no DPS, ou seja, na variável PEB, a gente vai estar adicionando também o DPS classe 1. Beleza. A gente pode estar clicando em próximo. E aqui nas linhas de energia e telecomunicações a gente também vai estar adicionando no DPS, na variável PSPD, DPS com a característica de outros valores 0,005. Ou seja, ele é ainda mais eficiente que os DPS nível de proteção 1, 2, 3 e 4. E a norma também sugere que a gente altere WM1 para 0,5. E WM2 também. Isso para a linha de energia. E agora a gente faz a mesma coisa para a linha de telecom.
coloca outros valores aqui no DPS para 0,05 e altera o WM1 para 0,5 e o WM2 para 0,5 também. Feito isso, podemos clicar em próximo e descer lá para os resultados consolidados finais. Aqui, ó, resultados consolidados. Você pode reparar que o risco R1 ele já caiu para 0,03 vezes 10 na menos 5. Ou seja, dentro do previsto, dentro do permitido pela norma. E o risco R4 caiu ainda mais, de modo a ficar muito, muito, muito pequeno. Você pode perceber também que o próprio programa agora traz uma notificação de OK, o sistema foi aprovado. Feito isso, você pode descer na página, você vai ver aqui novamente a notificação de responsabilidade. Aqui no final você vai ter um botão imprimir, que você pode estar clicando para imprimir o arquivo ou até mesmo para estar salvando em PDF, se for mais conveniente. E esse é o relatório que a gente traz para vocês. Após carregar a visualização, você vai ver aqui todos os dados que a gente preencheu, responsável, edificação, tudo. E lá no final, os resultados. E aqui dizendo que o sistema foi aprovado, pois agora todos os riscos estão abaixo do limite permitido pela normativa. Você pode estar salvando. Então, neste vídeo a gente fez o exemplo 4 da norma e aplicamos somente a solução 1. Porém, todos os exemplos e soluções foram previamente testados de forma a garantir que em todos os exemplos chegaremos aos mesmos resultados que a norma. A Engenheiros Associados também disponibiliza toda a sua equipe para estar tirando dúvidas pelo e-mail gerenciamentoderisco@engenheirosassociados.com.br. Eu também aproveito para te convidar para acessar nosso site engenheirosassociados.com.br e conhecer um pouco mais dos nossos serviços. Muito obrigado!